Meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar um pouco sobre o Yocto. Vamos falar um pouco sobre projetos de Linux embarcado usando o Yocto. Então, para quem não conhece, o Yocto ele é uma ferramenta para a criação de distribuições de sistemas Linux. Então, por esse foco também para sistemas embarcados, mas eu tenho ali essa ferramenta para criar a minha distribuição Linux. E ele é interessante que ele é baseado no conceito de receitas. Então, ele tem ali como base o Open Embedded, e ele permite a portabilidade de sistemas Linux para diversos hardwares. Então isso é uma vantagem de você criar a sua distribuição e depois poder pegar aquela distribuição e compilar distribuições para hardwares distintos. E ele tem como base, eu acho que podemos dizer que tem três núcleos básicos ali que compõem o Yocto, que é o OE Core, que é um núcleo de metadados, e ele compartilha com o Open Embedded. Então ele tem essa questão de você ter as informações necessárias para construir a ferramenta ou a distribuição Linux de acordo com a necessidade de cada um. Nós temos ali o BitBake. O BitBake ele é uma ferramenta utilizada para cozinhar ou para efetivamente construir a nossa distribuição Linux. Então ele vai fazer as chamadas de tudo que é necessário. E tem o Poke, que ele traz ali as distribuições de referência. Então ele nos tem ali tudo que eu preciso de componentes para construir um kernel, para construir o bootloader e todas as ferramentas para efetivamente ter a minha distribuição Linux. Então eu posso usar o Yocto tal como ele vem, eu posso pegar ali e botar para criar uma ferramenta com base no que tem ali no Yocto, ou eu posso também criar meta layers e customizar de acordo com aquilo que eu necessito. Então eu tenho essa liberdade de criar receitas para as distribuições e atender a minha necessidade, né? E ele tem um esquema de lançamento que é de cada 6 meses eu tenho uma nova versão do Yocto. Então eu tenho ali uma em abril e outra em outubro. Então é preciso ficar muito atento a isso, porque como você tem distribuições a cada 6 meses, versões mais antigas costumam ter baixa compatibilidade com versões mais novas. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai ter mudanças relevantes ali na forma como o Yocto produz a distribuição das versões mais antigas do Yocto para a versão mais nova. Então é preciso ficar atento à versão que está sendo utilizada no momento. E eu vou obter o Yocto a partir de um clone do meu que está lá no meu GitHub. Então eu tenho ali um clone. Eu vou escolher aqui o "-b" para escolher a minha versão que eu desejo. Então eu estou usando aqui o Doomfell. Então é preciso ficar atento com essa versão que você estiver utilizando ali na hora de compilar e gerar o seu sistema embarcado. E é claro, eu estou usando aqui para nesses exercícios eu uso o Ubuntu 20.04 e eu preciso instalar as dependências. Então para rodar o Yocto eu tenho que instalar todas essas dependências aqui. E aí eu vou deixar aí na descrição para que vocês possam acompanhar e ver, poder instalar ali, rodar para tranquilamente esse sistema, tá ok? E aí eu vou rodar um exemplo aqui, né, para ver como é o processo como um todo para a criação da minha primeira distribuição, usando uma virtualização para rodar esse sistema que eu vou criar. Bom, vamos aqui fazer baixar o nosso repositório do Yocto e começar a fazer alguns testes e experimentos com o Yocto. Eu vou baixar aqui, o "-b" indica que eu vou pegar qual é o projeto que eu quero baixar, qual é o branch que eu quero baixar, nesse caso eu estou vendo a versão que eu quero usar. Eu vou fazer um teste aqui com o Doomfell. Yocto project.org barra poc.git. Então vou deixar ali ele clonar, vou baixar essa versão e tenho ali o meu Yocto baixado para começar a fazer alguns experimentos. Vamos aguardar ali que ele complete o download.
Agora que nós vamos fazer o download, eu vou acessar a minha pasta POC e lá eu vou criar, vamos criar um projeto. Na verdade eu vou inicializar a minha ferramenta, que é o OAinit Build-In. E aí nós temos esses detalhes aqui sobre o que foi criado, quais são os comandos que eu tenho ali. Veja que ele criou uma pasta chamada Build. Vou fazer um clear aqui para visualizar. Então veja que ele criou a minha pasta chamada Build. Então se eu der o comando, simplesmente der esse comando, ele vai criar para nós uma pasta chamada Build. Eu posso fazer essa pasta em outro lugar e com outro nome. Então eu faço source, eu vou pegar o puck OI e vamos criar uma build traço QMUARN. Então eu vou criar uma nova pasta, vou inicializar o meu sistema para começar a brincar aqui com o POC, que é a configuração inicial. Então veja que nesse caso ele criou essa pasta ele cria e nos permite acessar aquela pasta. Ele já vai direto, ele dá o CD, ele vai para dentro daquela pasta, e dentro dessa pasta inicialmente tem uma outra pasta chamada config. Dentro dessa pasta config eu tenho os arquivos, que é o bblayer e o local config. Então esses são os que nós vamos começar a brincar com eles. Então o local config, ele tem as configurações que eu preciso ali para poder configurar o device, que é o equipamento com o qual eu vou querer gerar a minha distribuição Linux, por exemplo. E o bblayer, ele contém o caminho para as minhas camadas, para os meus metas, informações, ou meta layers, ou meta camadas. Então se eu fizer aqui um bin config bblayer, nós vamos ver qual é a aparência desse arquivo. Então veja que ele tem aqui as informações dos arquivos do meta, que são o que eu vou utilizar para construir minhas receitas e onde elas estão. E o config, o layer local, ele tem esse aspecto. Ele me dá informações como, por exemplo, informações de qual é o tipo de máquina que eu vou utilizar, qual é o equipamento ou device para qual eu vou compilar a minha distribuição Linux. Então ele tem várias outras informações, distros, e depois veremos isso com mais calma. Mas esses são os arquivos inicialmente, são os principais arquivos que vamos trabalhar. Então nossa máquina ali, vamos ver o config.layer, e aqui eu vou alterar o machine. Eu vou escolher como máquina, eu vou alterar ali e vou fazer um QEMU ARM. Então eu vou compilar para essa máquina, que é a minha máquina QEMU ARM. Vou salvar o arquivo e agora eu vou compilar. A compilação é bem demorada e nós temos aí opções diversas para a nossa estrutura de compilação. Eu vou voltar aqui, eu modifiquei. Se eu voltar, por exemplo, eu fechei essa janela, eu vou abrir uma nova janela, mas eu quero reconstruir essa daqui. Eu faço um search um pouco aí. Eu vou fazer e vejo aqui essas opções, que é o mínimo, imagem SATA, toolchain e meta ITS suporte. Então a imagem mínima é uma imagem de console, ela é usada para poder fazer o teste, é o minimalista. Essa SATA aqui, ela vai nos dar uma imagem com uma interface gráfica, né, e nós temos aí toolchain e IDE suporte também. Mas vamos focar agora primeiro na imagem, na minimal, construir essa imagem. Então vamos construir aqui com bitbake, core image, bitbake,
core image minimal. Core. Esse processo é um processo bem demorado, né? Pode levar algumas horas para construir, porque ele vai baixar, né? Compilar, então é um processo bem lento a primeira vez que ele faz. Se você tiver que fazer alguma modificação, né, na sua distribuição que não seja tão significativa, ele vai ser um pouco mais rápido, mas em geral o tempo para a construção de uma imagem ele é relativamente lento. Então eu vou deixar aqui ele cozinhando essa minha estrutura e depois eu volto para que vocês vejam o resultado. E aí, uma eternidade depois, o nosso sistema vai estar pronto. Só vou aqui recompilar para ver o resultado, para a diferença de tempo. Eu vejo que nesse caso, como já tinha tudo pronto, foi rapidinho a execução. Então eu tenho aqui a minha distribuição pronta. E agora eu vou fazer rodar no emulador. QEMU. Eu vou usar a QEMU ORM, que é que nós tínhamos desenvolvido, e vou usar aqui, botar ela para rodar. Então ela está fazendo boot na nossa máquina virtual. Nesse caso, simplesmente root sem senha. Então é isso, pessoal, e até a próxima. Nos vemos na próxima aula para poder vermos um pouco mais sobre sistemas embarcados, né, com Linux embarcado. Até a próxima.